Então vamos lá, vamos ver como fazer uma primeira consulta online que seja incrível para o seu paciente com certeza voltar na próxima consulta. A minha primeira dica é faça um questionário pré-consulta. Eu não sei se você já utiliza isso, e se não utilizar, eu recomendo muito que faça, pode ser um formulário do Google, tá? Pode ser qualquer formulário, outro lugar que você conheça que faça formulário. O primeiro que eu fiz foi no Google e eu vou mostrar para vocês como ele ficou para você ver como pode fazer isso, tá? Mas a minha primeira dica é essa, fazer esse questionário, por quê? Assim, você já vai poder ter boas informações do seu cliente antes do contato ao vivo. E aí sobra mais tempo depois para vocês na consulta para você aplicar uma ferramenta inicial ou para montar um plano alimentar qualitativo, se é isso que você faz, né? Montar o plano junto com ele. Então, por aqui você tem até a oportunidade de compartilhar a tela e montar junto com ele, caso você utilize o plano alimentar, né? Eu e a Larissa, a gente já aboliu o plano alimentar da nossa vida. E foi uma das melhores coisas que a gente fez, na verdade, porque. E você vai ver hoje como a gente fez isso. Tem como a gente trabalhar com paciente de emagrecimento sem passar um plano alimentar, sem passar uma dieta, tá? Inclusive, o nosso trabalho hoje é emagrecimento sem dietas. Então, você vai ver com esse kit mestre aqui que seu paciente realmente nem vai precisar de um, já que ele vai aprender com essas 8 consultas o que ele precisa para ser mais independente. Então, essa é a ideia, tá bom? Então, segunda coisa, entenda a história do seu cliente, gente. Ouça o seu cliente. O que levou ele a marcar a consulta com você? Pergunta a ele para você entender e já ir fazendo uma listinha de dificuldades. E aí, enquanto ele vai contando a história dele, no meio da história, ele vai falando sobre tudo que ele tem dificuldade. E isso é uma coisa que você precisa reparar e ir anotando para depois você trabalhar com ele durante o acompanhamento, essas dificuldades pontuais que ele tem, tá? E no próprio formulário pré-consulta você vai ver diversas dificuldades já. E depois você pode aplicar uma ferramenta que se chama Balança da Alimentação, que é a ferramenta que eu vou te mostrar aqui hoje, que é para ele identificar o estado atual dele. Isso vai ser ótimo para ele já ir conseguindo fazer uma análise da alimentação atual dele. Existem várias ferramentas boas para um primeiro encontro, tá, gente? Mas eu trouxe essa porque ela é muito simples e ela é muito fácil de ser aplicada para o seu cliente entender, tá? E aí ele vai sair da consulta já entendendo os pontos de melhoria que ele pode fazer em relação à alimentação atual. Então ele vai ver que ele precisa de mais encontros com você, que não é só aquilo ali, tá? E finalizar sempre toda a consulta, a gente vai falar disso toda hora, com uma meta para o próximo encontro. Ele já vai sair pronto para ação. E o melhor com uma ação direcionada. Então, eu vou te ensinar nesse módulo ainda detalhadamente sobre como criar metas que realmente são boas, tá? Você vai ajudar ele a criar metas que realmente ele vai executar. E não vai ser só mais uma coisa que ele vai levar para casa e esquecer daquilo. Ele vai começar a agir no mesmo dia, no dia da sua primeira consulta com ele. Não é legal isso? Então imagina como vai ser bom, né, para o resultado dele no próximo encontro. E falando em resultados, antes de falar do resultado, aliás, vamos falar aqui sobre a balança da alimentação. Essa é a balança que eu vou te passar, a balança alimentar. E aqui você pode reparar aqui do lado esquerdo, são as coisas que ajudam a aproximar ele do objetivo dele, né? E já do lado direito são as coisas que quando consumidas em excesso, isso é importante você falar para ele, quando consumidas em excesso, vai atrapalhar ele no processo. Não quer dizer que ele não possa consumir essas coisas nunca mais. Quer dizer que em excesso vai atrapalhar. E aí você vai falar para ele pontuar, né? Em relação ao consumo dele. Onde mais próximo do 1 é porque ele consome pouco, com pouca frequência, e mais próximo do 10 é porque ele consome mais e com mais frequência. Tá? Aí você percebe que essa rodinha aqui deveria estar melhor do que a rodinha da direita, para ele conseguir o resultado que ele quer. Então você pode falar sobre isso com ele, para ele fazer uma autoanálise e ele se perguntar: será que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo hoje está me ajudando ou está me atrapalhando a alcançar o meu objetivo? Tá? Então você faz essa análise com ele já vai ter uma ideia do que ele precisa incluir para melhorar, tá? Isso é bem legal. E falando em resultado, né? Bora para o resultado agora. Como mensurar o resultado trabalhando de forma online? E aí é muito simples, gente. Primeiro, não colocar o foco todo no peso, né? Isso atrapalha muito no processo do seu cliente.
Então, você pode fazer, eu sei que eles gostam, né, de saber se estão perdendo peso, mas a gente tenta sempre não focar muito o resultado todo o peso do resultado só na balança. Mas, se ele quer saber se a ação está refletindo no peso, né? Então, é interessante, no início do acompanhamento, ele escolher uma peça de roupa que seja chave, sabe? Para ele ir acompanhando durante todo o acompanhamento. Então, uma roupa só, para ele não ficar variando e conseguir fazer as marcações nessa roupa. E aí ele vai conseguir ver se está perdendo medida, se está perdendo peso, né? Mas não estimule ele a fazer isso toda semana, tá? A gente sabe que os resultados semanais não são tão grandes assim. Então, você pode pedir para ele colocar, para fazer essa análise das roupas uma vez por mês, por exemplo. E foto também, eu acho foto bem legal, ele tirar sempre de frente, de lado, de costas, sempre com a mesma roupa, sempre tentando tirar do mesmo ângulo, para ele perceber visualmente a diferença. Eu gosto bastante, acho bem legal. E também vai percebendo durante o caminho os fatores emocionais e psicológicos sobre a comida, né? Então, durante o acompanhamento, através desse kit mestre aqui, você vai mostrar uma nova perspectiva para ele em relação ao processo de emagrecimento. Então, ver, parabenizar ele sobre essa evolução na mudança de mentalidade é muito importante, tá? Para que ele entenda que essas pequenas mudanças são valiosas no caminho e não só o peso, tá? Além disso, o avanço também na mudança de hábito, de atitude, de comportamento, que são as metas que vocês vão acompanhando juntos, que a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso na nossa outra aula, tá? Então, através das metas, vocês vão elaborar aí em todas as consultas as metas e vão analisando o progresso dessas metas. E se essas metas estão avançando, isso quer dizer que ele está tendo bons resultados também. Então, isso é importante dele comemorar o avanço dessas metas, tá bom? E sobre o pagamento, eu acho que muita gente tem dúvida, né? Como é que eu vou receber fazendo consulta online? Então, existem vários lugares que te dão essa opção de fazer link de pagamento online. E uma dica é sempre receber antes da consulta, tá, gente? Sempre receba antes da consulta. Então, agendar o dia e horário aí com o seu paciente, já envia o link para ele realizar o pagamento ou os dados para ele fazer transferência bancária, se isso for melhor para você, se for melhor para ele, também é uma opção, transferência bancária, tá? E temos aí o PagSeguro, não sei se você já fuçou nele aí, mas ele não é difícil de utilizar, você tem que fazer o seu cadastro nele, né? Você não paga nada para fazer esse cadastro, mas por venda, por consulta, você paga uma taxa para eles, tá bom? Então, fica de olho nessa taxa. Temos o PicPay, que é a carteira virtual. Eu adoro, particularmente, eu adoro. Eu sempre estimulo meus clientes a, a baixarem no celular, que eles podem fazer o pagamento para mim pelo cartão de crédito ou pelo saldo, que se eles tiverem no PicPay, tá? Tem a maquininha, tem uma maquininha, não sei se tem outras que fazem isso, mas eu uso essa, da SunUp. Eu tenho essa maquininha e ela liberou agora um link de pagamento online também. Então, a partir do aplicativo dessa maquininha, eu consigo gerar um link de pagamento e tem a mesma taxa como se eu fosse passar na maquininha mesmo. Então, não tem nenhuma taxa adicional. É a mesma coisa se eu estivesse passando na maquininha, só que por um link que eu posso mandar pelo WhatsApp, por exemplo. E tem o Juno, que é um lugar que gera boleto bancário. Ele tem um preço fixo por boleto pago. Para você gerar, ele não cobra nada, mas se a pessoa pagar o boleto, ele cobra uma taxa desse boleto, tá? Se eu não me engano, na época era R$ 4,90 quando eu emitia o boleto no Juno. Mas eu achava bem interessante, era uma forma de emitir boleto de uma forma segura. E eu conseguia adicionar juros caso a pessoa não pagasse. Mas é interessante aqui, eu já dei muito mole nisso, é interessante, se a pessoa que está pelo boleto bancário, você só realizar a consulta se ela te mandar o comprovante de que pagou o boleto, tá? É melhor. Eu acho melhor você não atender enquanto o pagamento não for efetivado, tá bom? E a plataforma para consulta tem um montão. As que eu já testei e gostei, só tem uma que eu não testei aqui, mas a Larissa já testou, que é o Dietbox, que é uma plataforma de nutricionista, né? Para acompanhar o paciente. Só que eles liberaram, agora com a quarentena, eles liberaram uma videoconferência para você conseguir fazer a consulta dentro dessa plataforma.
tá? E o Numax é a mesma coisa, é uma plataforma para nutricionista, para você acompanhar o paciente, mas eles também deram essa possibilidade de conseguir fazer a videoconferência dentro do próprio aplicativo com o paciente. E tem as outras plataformas que você pode utilizar para fazer a consulta que não são atreladas a nenhum aplicativo de nutrição, que é o Zoom, o que eu utilizo, inclusive estou fazendo essa aula com ele, tá? Ele é gratuito para você fazer reuniões assim com uma pessoa só, não tem um tempo limite, então você pode fazer uma reunião um a um pelo tempo que você quiser. Tem o Skype, eu não sou muito fã, porque eu acho ele muito instável, ele agarra muito, mas talvez para você funcione. E essa seja uma forma bem simples, que eu acho que a maioria das pessoas conhecem, né? Tem o Hangout, que é do próprio Google, adoro, ele é bem estável também, é uma ferramenta que eu gosto muito, você também consegue compartilhar a tela. Tem o Whereby, eu usei uma vez só para testar, nunca utilizei com algum cliente, tá? Para eu te dizer a experiência, mas ele funciona. E tem o Join.me, que também funciona, ele é até bonitinho, o layout dele é bem legalzinho. Então, você pode abrir aí e escolher qual que você gosta mais, tá? Qual que fica mais estável com a sua internet. Ter uma internet boa é muito importante. Então, pega, testa tudo e vê o que funciona mais para você. E isso é muito importante, entrar em modo consulta. Porque não é porque a gente está online que vai ser bagunça, né? Não, a gente tem que explicar para o cliente, principalmente, que é uma consulta normal, como se ele estivesse indo no consultório. Então, ele precisa se preparar para a consulta. Tudo bem que ele não precisa ficar super arrumado, não tem problema. Mas, por exemplo, ele não pode ficar deitado na cama. Teve uma vez que o paciente estava deitada lá enquanto eu estava atendendo ela. Não, isso aqui é uma consulta, então não pode ser assim. Ele tem que estar no lugar que seja tranquilo, sem pessoas ao redor, tá? Essa pode ser uma das barreiras. Então, falar que tem que ser no lugar que não tenha ninguém, porque a consulta, gente, ela é sigilosa, né? A consulta, ela deve ser sigilosa. E para o seu paciente também se sentir seguro. Então, você também tem que estar em um lugar tranquilo, tá? Use fone de ouvido, eu acho muito interessante isso, porque evita, se tiver alguém na sua casa, de escutar o que seu paciente está falando, né? Então, sempre lembre do sigilo do seu paciente e para o seu paciente se sentir também mais seguro, tá? Então, sempre use o fone, peça para ele utilizar também e se prepare como se fosse uma consulta presencial, porque essa é uma consulta. Então, se prepare como se fosse mesmo, entre no modo consulta, tá? E confirme a consulta ou no dia anterior ou horas antes. Se a consulta for de noite, por exemplo, eu indico que você confirme a consulta de manhã, tá? Porque como não é uma coisa muito comum, eu acho que as pessoas ainda não estão acostumadas com consultas online, eu acho que é fácil dela esquecer. Teve uma paciente minha que esqueceu, inclusive, uma semana, que a nossa consulta era de manhã cedinho, 9 horas, e ela não apareceu, mas não foi por maldade, foi porque ela esqueceu mesmo. Já que ela não tem que sair de casa para ir ao consultório, né? A rotina fica diferente. Então, sempre tente lembrar o seu paciente, justamente para ele não perder e esquecer a consulta. E não ficar ruim para você, porque você separou aquele momento para ele, né? E as tarefas da aula. Vamos lá, as suas primeiras tarefas desse kit. Primeiro, monte seu questionário pré-consulta. Eu vou te mostrar um modelo do meu aqui na próxima aula, só para você ver como funciona. E aí você faz personalizado do jeito que você quiser, se você ainda não tem. Teste os aplicativos de pagamento. Gere links de pagamento, envie para você mesmo, para ver como aparece para o cliente. Eu sempre fazia isso antes de utilizar um aplicativo de pagamento. Eu enviava para mim para ver como é que o cliente enxergava, para ver como é que ia funcionar para ele. Se ele me perguntasse, eu ia saber como explicar para ele como fazer, tá? Então, teste os aplicativos. Se você não está habituada, simule uma consulta online com um conhecido pelo aplicativo escolhido. Então, eu testava os aplicativos com meu noivo aqui em casa. Eu mandava o link para ele entrar, para ver como é que estava a estabilidade da internet, para ver como é que ficava a imagem. Então, testa com alguém aí da sua casa, tá? E mande no nosso grupo do Telegram suas experiências, se você já tiver, né, experiência com consulta online. E como você conduz essa consulta, para ajudar aí, para dar ideia também para as outras nutricionistas. E na próxima aula, eu vou te explicar um pouquinho sobre o questionário pré-consulta, mas depois eu vou te dar uma dica de ouro. A gente tem uma dica de ouro aqui para te dar, então fica ligado. E até a próxima aula.